Olá, pessoal. Dando sequência aqui ao nosso estudo do Fundamentos da Economia dessa semana, então nessas teorias econômicas que nós temos desenvolvido ao longo da história, liberalismo, keynesianismo, neoliberalismo e a crítica marxista à economia. Então nós vamos agora, nesse momento, dar uma olhada para esse ponto que é o keynesianismo, ok? Então, veja bem, aqui você tem a foto, né, do sujeito, que é o dono dessa teoria, que é o Keynes, né? Então, quando ocorreu isso? Foi durante o contexto da crise de 1929, né? E perdurou aí até por volta lá da Segunda Guerra Mundial, né? Que foi ali por volta dos anos 1939 até 45, né? A Segunda Guerra Mundial. Que doutrina é essa? Que teoria é essa? É uma doutrina ideológica que defende a intervenção do Estado na vida econômica como fundamental para solucionar os problemas econômicos. Entendeu? Então, nós acabamos de ver a questão do liberalismo, em que é o contrário disso. É o Estado sendo, então, apenas subserviente à economia. Entendeu? E aí, o que acontece? A própria teoria econômica capitalista vai mostrar para a gente aí, porque lá o liberalismo foi quando? Século XVII, não é? E agora nós temos aqui século XX. As situações aí ocorridas, então, levou a uma situação de crise. A maior crise da história do capitalismo é essa do crack da Bolsa de 1929, a Bolsa de Nova York de 1929. Né? Então, claro que nós tivemos outras crises aí, crise do petróleo, 1970, nos anos 2000, né? Crise do subprime lá dos Estados Unidos em 2007, crise asiática um pouco antes de 2002. Então, tem várias crises aí, né? Mas parece que, pela proporção do momento, essa 29 foi uma das maiores mesmo. Né? E agora nós estamos vivendo, né, um problema que vai, então, ser registrado na história humana, mundial, um fato tal como esse, né? Uma crise. E aí, então, o John Keynes aí vai, então, dizer, na sua teoria, que situações como essa, o Estado precisa, então, manter a situação econômica, garantir a vida econômica. Então, a teoria dele foi lá nos Estados Unidos, que foi desenvolvida, né? Começou por ali. E aí, como nós estamos dizendo, né? O Estado tinha na economia, sobretudo, em períodos de crise ou depressão econômica, a função de manter elevados a demanda e o consumo agregados, ok? Então, conseguem verificar essa tese aí nas políticas públicas do mundo inteiro, nesse tempo de pandemia? Podemos verificar isso aí? Então, todas essas políticas de auxílio, né? Auxílio emergencial, que todos os países que estão enfrentando a pandemia do coronavírus têm feito, né? Têm feito esses auxílios emergenciais. Por quê? Porque as pessoas não podem morrer de fome, não é? E até, além de suprir essas condições básicas aí, conforme os valores que outros países estão pagando no seu auxílio emergencial, está garantindo um negócio funcionando, entendeu? Então, aqui no Brasil foi focado na questão aí ligada às pessoas que são informais, as pessoas que têm uma renda muito baixa, não sei, ou talvez nem renda tem, ou são amparados já por programas sociais. Então, focou nesse público, né? Mas em outros países aí focou geral na população para que mantivesse a coisa funcionando minimamente garantida pelo Estado, que não tem dúvida nenhuma, a teoria do John Keynes, né, sobre essa intervenção do Estado para manter a coisa funcionando, certo? Então, quais são os benefícios da demanda agregada elevada? Né? Então, essa demanda agregada é aquela demanda estabelecida pelo próprio governo no sentido de estabelecer ali uma política de uma atitude, uma prática de consumo, né? Então, seria a possibilidade de manter os investimentos públicos e privados aquecidos, né? Manter os negócios funcionando, as coisas acontecendo. E manter também as taxas de juros baixas, né? Que incentivam os novos investimentos, né? Que incentiva com que as pessoas tomem o dinheiro emprestado e façam a coisa circular,
certo? Então, seria basicamente essa questão. Nós já temos estudado economia até aqui para perceber o contrário disso, o efeito que faz, né? Então, se as taxas de juros são altas, fazem com que as pessoas, então, não comprem carro, não comprem casa para guardar o dinheiro para ter, render aquele dinheiro ali. Se as taxas de juros são baixas, então as pessoas jogam o dinheiro no mercado e compra e investe, né? Faz investimento. E se as taxas são altas, as pessoas poupam. Se as taxas são baixas, as pessoas elas investem. Então é esse movimento. As grandes empresas governamentais seriam responsáveis pela retomada de uma economia em crise, né, ou uma depressão econômica. E todos sabemos que o governo tem o dinheiro, né, o governo ele tem ali as reservas, entendeu? Nós estamos verificando isso aí na mídia do nosso momento atual, né? Então são bilhões de reais que estão sendo então pulverizados aí nos estados, municípios, né? Porque existe esse fundo. E o capitalismo, né? Na teoria, vai ser salvo pelo próprio capitalismo. Entendeu? O capitalismo, ele tem, né, essas condições para que ele se mantenha existindo mesmo estando totalmente falido, né, na situação. Naquela questão da crise do subprime, em 2007, eu estava já na faculdade, estava terminando a faculdade já, aí eu lembro uma situação, né, vendo no jornal, que um dos donos de umas grandes empresas lá tiveram que viajar 10 horas dirigindo o carro para chegar numa reunião com o governo para determinada situação ali, né? Então, dizendo que essas pessoas que sempre usavam primeira classe de avião, então tinha que dirigir, mostrando que eles estavam economizando, estavam poupando e mais mantendo o negócio, mantendo a possibilidade de fazer negócio. Então, seria um pouco essa questão aí da teoria. O fato é que a gente verifica, gente, eu só estou pensando, conversando com vocês nesse sentido aqui, de que essas teorias estão aí, né? E essas teorias, elas se mostram para a gente no próprio desenvolvimento do sistema econômico, ok? Então, o foco conceitual do keynesianismo econômico estava na atuação a longo prazo do Estado, entendeu? Mediante um uso sistemático de políticas monetárias e fiscais que são expansionistas. É uma ajuda feita aqui, mas eu não quero, não adianta o Estado pensar que daqui 6 meses vai pegar de volta o resultado. Mas pode ser, então, aí, a longo prazo, que essas políticas econômicas e fiscais vão dando o efetivo retorno, né? Quando é pensado a longo prazo, elas são até menos drásticas, são menos impactantes, né? Porque nós vimos aí nessa mudança do governo PT para o governo Bolsonaro, então parece que o novo governo precisava de corrigir um monte de coisa. Na verdade, não é PT Bolsonaro, mas PT Temer Bolsonaro nesse processo, né? Então, esses governos que chegaram aí, parece que eles queriam, então, resolver o máximo de situação no mínimo tempo. Entendeu? Então, a ponto, então, de fazer reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma administrativa do servidor público, uma série de reformas aí para que estabilizasse a economia, né? A condição para diminuir os gastos públicos. Então, pensando num resultado um pouco, é claro, pensando a longo prazo, mas com atitudes enérgicas imediatamente. Entendeu? Então, nesse sentido, causa um certo impacto e um desgaste político mesmo nessa situação. Na teoria keynesiana, então seria algo um pouco mais palatino, né? Algo mais brando, né? Mas que de fato vai garantir os resultados aí. Existe uma teoria, né? Chamada teoria do declínio das oportunidades de investimento, que seria corrida pelo Estado, que evitaria a economia capitalista, que a economia capitalista entrasse constantemente em crises e depressões. Entendeu? Então, ou seja, é o Estado mantendo as oportunidades de investimento. E o Estado ele sustenta isso. O Estado que tem suas reservas financeiras, né, que advindas do próprio imposto, etc. Então, o Estado ele mantém essa coisa funcionando para dar condição para o mercado, para os negócios funcionarem. Certo? Então, agora, passando então para os conceitos atrelados a essa teoria, né, que fazem parte das atividades que eles vão fazer.
e também para que você entenda, né, assim, possa discutir sobre esse assunto, comentar sobre o keynesianismo. Então, uma teoria é a teoria da distribuição segundo a produtividade marginal. Pessoal, teorias que estão lá no liberalismo vão estar parecidas aqui, só que nós temos um novo autor que dá um novo nome, né? Como vai estar no neoliberalismo e depois a crítica que o Marx faz. Então, essa teoria da distribuição, ela vai dizer que o salário é igual ao produto marginal do trabalho, entendeu? Então, ou seja, à medida que o elemento, que o produto vai sendo distribuído e vai tendo aceitação aí, entendeu? Aí vai se verificar, então, o valor do trabalho agregado à produtividade desse produto, à produção desse produto. E aí o salário, então, vai ser compatível com essa questão. Entendeu? A margem do trabalho, né? O efeito do trabalho ou a importância do trabalho para se produzir aquele produto, então que vai definir o salário. Então, se você quer aumentar o emprego, aumentar o salário, né? Teria que baixar. Se eu quero aumentar o emprego, a empregabilidade, entendeu? Se eu quero aumentar mais gente trabalhando, significa o quê? Significa que a importância do trabalho daquele ali não é tão importante assim, entendeu? Aí, então, eu vou distribuir esses trabalhadores. O que vai acontecer? Os salários vão ficar mais baixos, entendeu? Porque eu não vou ter um trabalhador específico para aquele produto. Ou eu posso ter vários trabalhadores que fazem aquele produto. Então, o salário pode ser mais baixo. Agora, se eu tenho aquele funcionário, só aquele trabalhador que dá conta daquele produto, então o salário dele vai ser um pouco maior. Então, se eu quero aumentar, aí, claro, eu só vou empregar poucos, né? Agora, se eu quero empregar muitos, vamos abaixar o salário, né? Eu não estou falando que eu vou abaixar o salário, mas eu pensando na política econômica monetária nacional. Então, vai abaixar os salários e, naturalmente, a empresa tem que lucrar mais. Entendeu? Então, é a questão da relação entre a distribuição do produto e o salário, o trabalho agregado à produção desse produto, que vai gerar um salário. O outro conceito é a teoria da economia da dívida. Entendeu? Então, aqui é uma situação aí de que é importante que o Estado trabalhe mantendo o capitalismo funcionando. Entendeu? Então, veja bem, os gastos do governo financiados por empréstimos seriam muito mais eficazes para estimular a procura agregada do que os gastos financiados pela tributação, já que a tributação retirava recursos que seriam gastos de outra maneira, entendeu? Então a tributação ela precisa ser então arrecadada de nós, né? O Estado arrecada a tributação de nós, a tributo sobre todos os produtos e etc. E aí o Estado ele oferece alguns serviços, né? Oferece alguns serviços que são públicos. Na teoria no conceito keynesiano da teoria da economia da dívida, seria mais interessante então que o Estado não cobrasse tanto imposto, mas deixasse o povo trabalhar. E aonde o povo arrumar dinheiro para trabalhar? Pega emprestado, faz empréstimo. Porque aí, fazendo empréstimo, ele vai ter o capital ali para fazer a produtividade. Fazendo a produtividade, vai ter vendendo e vai pagando esse empréstimo e vai pegando mais e fazendo essa coisa continuar acontecendo. Entendeu? Então, essas políticas fiscais, esse negócio de dar dinheiro para alguma empresa para ela produzir, ou dar uma cesta básica no sentido dos programas sociais aí, isso não é interessante nessa teoria liberal, né, nessa teoria keynesiana, nessa teoria da economia capitalista keynesiana. Então, é preciso oferecer para as pessoas condições delas se endividar, né? Porque ela se endividando, ela vai trabalhar, produzir para pagar sua dívida e ter mais condições de se endividar mais e produzir mais e assim por diante. Então, é uma teoria nesse sentido aí. E a outra teoria, a teoria da taxa de juros. A taxa de juros não canaliza automaticamente a poupança para o investimento. A gente estudou, lembra que nós estamos sobre Selic, agora há pouco? Então, o que acontece? Se eu trabalho ali com a taxa de juros, eu faço com que o mercado se comporte, né, de acordo. Nós comentamos isso nessa aula aqui.
Então, se eu tenho uma taxa de juro baixa, o que eu vou fazer? Eu vou, então, investir. Se eu tenho uma taxa de juro alta, eu vou, então, aplicar, certo? Isso é a teoria que nós estamos vivendo e o nosso Estado está vivendo isso, o mundo está vivendo isso agora. Mas na teoria keynesiana lá de 1930, ele vai dizer que, na verdade, não é bem por aí, não. Entendeu? Não adianta mexer na taxa de juro nesse sentido, porque a procura de moeda não pode ser apenas como algo racional, mas precisa ser uma necessidade psicológica básica, né? No sentido, tem que inculcar nas pessoas, se eu quero, então, uma movimentação mais agressiva do dinheiro, etc., eu preciso inculcar nessas pessoas uma devida necessidade, uma vontade, um desejo, não apenas um cálculo matemático, certo? Então, no nível de teoria, é isso. E o princípio do keynesianismo da demanda efetiva, pois a demanda determinava o volume da produção e do emprego. Então, é totalmente ao contrário da lei de Say. Lembra lá? Então, na lei de Say, dizia então que se eu produzo muito, vai acabar a procura sendo muita, né? Porque aí eu tenho o produto no mercado, as pessoas vão comprar. Agora aqui não. Então, não, na verdade, somente depois que as pessoas procuram que se então vai se estabelecer uma produtividade e já que tem que produzir mais, vai aumentar o emprego. Então, nesse princípio aqui da demanda efetiva e não da oferta efetiva que era lá na lei de Say. Ok? E o conceito da propensão marginal a consumir e o multiplicador, que são as expectativas de longo prazo que determinam a capacidade dos empresários de estimar rendas futuras e assim realizar seus investimentos no presente para então garantir a renda no futuro. Então, aumenta a renda, vai aumentar também o quê? As despesas. Então, se tem uma despesa agora, mas com vistas em uma renda no futuro. Isso aí, essas despesas, maquinário, funcionário, etc. Nos Estados Unidos é bem comum essa situação, é que eles fazem os cálculos, né? Então eu vou contratar um sujeito agora para uma determinada área, esse sujeito ele vê quantos anos ele tem, vê quantos anos ele vai ter uma vida produtiva ainda, né? Então vê o salário que vai ser pago com ele, vê o que ele pode produzir. Então eles fazem esses cálculos, existem empresas que estão lá prontas para garantir esse cálculo, essa análise, essa consultoria para as empresas, né? Entendeu? E aí, diante disso, estabelece-se o valor do salário, né? Então, às vezes, uma pessoa que é hiperqualificada, ela não é aceita no emprego porque ela vai custar mais caro e o retorno dela não está tão garantido assim. Então, são essas questões, né, que a gente verifica, pode entender essa lei keynesiana, né, da propensão marginal a consumir e o próprio multiplicador disso aí. Mas é tudo dentro de um plano, né? Um plano econômico que vê muito além do que nós vemos nesse momento simples aqui. Ok? Então, nós vamos encerrar essa parte aqui do keynesianismo. Então, você já continua essa aula aí, clicando no link abaixo, para que a gente possa, então, ver sobre o neoliberalismo. Certo? Então, até.